Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana, em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Neste momento, nós vamos estar refletindo um pouco na palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, mais precisamente no Salmo 90. Salmo 90, que tem por título A Fraqueza do Homem e a Providência de Deus. Esse é um título que você encontra em uma das Bíblias, ou das Sagradas Escrituras. Mas este mesmo salmo, ele também pode ser intitulado na Bíblia de Estudo Conselheira. Eu vou citar para você ver como é que ele é intitulado. Ele é dito assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Isto na Bíblia de Estudo Conselheira. Se você tivesse com a Bíblia de Estudo de Genebra, você já ia ter o título. Vou citar também para que você veja que não é o título quem vai diferenciar o conteúdo, é a forma de como você vê o texto. Na Bíblia de Estudo de Genebra, você também vai ter que é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Aí você diz, tanto faz eu ler na Bíblia de Estudo Conselheira, como eu ler na Bíblia de Estudo de Genebra. Mas se eu estiver lendo o texto na Bíblia de Estudo do expositor, será que esse texto vai ter uma diferença? Aí você vai ter vai só a identificação do livro, do texto que diga vai ser o Deus eterno. O Deus eterno. Será que eu pegando uma outra Bíblia, eu vou ter ainda diferença nesse texto? Aí quando você pega a Bíblia visual com infográfico, você vai ter que o título é Deus e os seres humanos. No entanto, o texto é o mesmo. Antes de fazer a leitura do texto, eu quero fazer algumas colocações para que você possa observar quando se diz assim. Vou fazer uma reflexão na palavra de Deus. Ou seja, eu vou ver no texto que eu vou ler que ensinamentos eu posso tirar do mesmo para a minha vida. Se eu olhar primeiro para o livro, eu vou contemplar que o livro dos Salmos, quando a gente diz é um livro de poesia, que faz parte do grupo do livro de poesias, eu vou observar que ele também é chamado um livro de cânticos, ou é o livro dos cantos dos judeus, mas também posso encontrar outras particularidades no livro. Por exemplo, a Bíblia visual com infográfico vai nos dizer que este livro apresenta 5 ideias centrais, ou seja, Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. Você faz parte do povo de Deus? Se você faz parte do povo de Deus, Deus lhe salva dos seus inimigos. Segunda ideia central que nós encontramos neste livro é que Deus é o grande rei, eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. O salmista diz claramente que ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é perfeito, reto, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro presente, dentre outras características que você vai encontrar no livro dos Salmos. Mas a terceira ideia central deste livro, que é composto de 150 salmos, que nós vamos estar lendo o Salmo 90, que é o início da representação do quarto livro, pois o livro dos Salmos ele é dividido em 5 blocos de livros, sendo o primeiro deles o Salmo 1 até o 41. Depois você vai olhar, o segundo livro é do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro é do Salmo 73 ao 89. O quarto livro é do Salmo 90 ao 106. E o quinto livro é do Salmo 107 ao 150. Se você for olhar ainda outras particularidades, você vai encontrar no livro dos Salmos, além das ideias centrais. Eu citei até citei a primeira ideia central, citei a segunda. A terceira é que Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. A quarta ideia central é que as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois ele é compassivo e compreensivo. Veja, quando diz todas as pessoas, está se referindo a cristão, a não cristão, pois o Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Seja ela cristã ou não, o Senhor basta ser um ser que respira. A palavra deixa claro que esse ser louve ao Senhor. Também Isaías 43:7 deixa claro para nós, o profeta, Deus dizendo que foi quem formou o ser humano. Ele diz, formei e fiz. E qual foi a finalidade ou o propósito de Deus em formar o ser humano? Foi para o louvor da glória dele. A quinta ideia central, que é quinta e última, Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Isto você contempla claramente no Salmo 1, quando o texto nos diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se
juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Esta é a leitura do Salmo 1 na Bíblia visual com infográfico. Nós falamos a respeito do livro, falamos das suas ideias centrais, falamos que este livro é dividido em 5 livros. Dissemos a divisão deles, e interessante, o primeiro livro representa o livro de Gênesis, o segundo livro representa o livro de Êxodo, o terceiro livro representa o livro de Levítico, o quarto livro, o livro de Números, e o quinto livro, o livro de Deuteronômio, ou seja, os livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Veja que a gente está falando umas coisas a respeito. Eu vou meditar em um texto, e esse texto se encontra aonde? Então veja que já nos foi dito claramente. O texto que nós vamos meditar é o Salmo 90, citei o título dele, mas ainda tem uma outra particularidade que a gente pode citar a respeito do próprio texto, que é a oração de Moisés. E quando diz a oração de Moisés, você pode fazer uma pergunta, mas quem é Moisés? Para que se tenha um destaque de uma oração deste. Então, de acordo com a história de todas as personagens da Bíblia, quem é quem na Bíblia Sagrada? Olha o que é dito a respeito de Moisés. Moisés era filho de Arão, da tribo de Levi, e Joquebede. Seu pai era Arão e sua mãe Joquebede. Era irmão de Arão e Miriam. Nasceu durante os terríveis anos em que os egípcios decretaram que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos ao nascer. Seus pais o esconderam em casa e depois o colocaram no meio da vegetação na margem do rio Nilo, dentro de um cesto de junco. A descoberta daquela criança pela princesa filha de Faraó foi providencial e ela salvou a vida do menino. Seu nome, que significa? Então, o nome Moisés significa aquele que tira. Outros dizem tirado das águas. E é um lembrete desse começo obscuro, quando sua mãe adotiva lhe disse: eu o tirei das águas. Mais tarde, o Senhor o chamou para ser líder, por meio do qual falaria com Faraó, tiraria seu povo do Egito e o levaria à terra prometida. No processo desses eventos, Israel sofreu uma transformação, pois deixou de ser escravo de Faraó para ser o povo de Deus. Os israelitas formaram uma comunidade mais conhecida como o povo da aliança, estabelecida pela graça e pela soberania de Deus. Então, falei um pouquinho a respeito de Moisés. Moisés foi exaltado por meio de sua comunhão especial com o Senhor, como pode ser visto no livro de Números, capítulo 12, versos de 6 a 8, e no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versos de 10 a 12. Uma outra coisa que a gente pode saber de Moisés é que o Senhor confirmou a autoridade de Moisés como seu escolhido, um veículo de comunicação. A ele me farei conhecer, falarei com ele. O verso 6 do livro de Deuteronômio. Verso 18 do capítulo 18. Separou para ser servo, Êxodo 14, verso 31, Deuteronômio 34, 5, Josué, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Então, quando você vai observando, você diz, eu não estou lendo qualquer texto, mas estou lendo um texto de uma pessoa que andou na presença de Deus, uma pessoa que Deus o guardou desde a sua infância, que o protegeu quando Faraó ordenou que matassem todas as crianças. Quem cuidou de Moisés? Aí você vai perceber que ele foi criado pela filha de Faraó. Como bem já disse ele, o Salmo é dividido em 5 livros. Cada livro, ou cada bloco de salmos, representa um livro da lei. E essas são particularidades que você vai buscando. Mas agora eu vou ler diretamente o texto. Aí vem aquela colocação que eu fiz antes. O que é que eu posso encontrar neste texto? Eu sei que ele faz parte de um dos livros. Eu sei que ele representa também um dos livros. Eu sei que ele foi escrito por... Aí já sei que foi Moisés. Mas o que diz o conteúdo do texto? Já citei que ele, dependendo da Bíblia, tem um título. Na Bíblia visual com infográfico é Deus e os seres humanos. Então, quando eu olho para o texto que diz o título Deus e os seres humanos, eu preciso lembrar que eu mesmo sou um ser humano. Logo também, eu devo me encontrar neste
livro, ou neste texto, ou neste salmo, o que Moisés quis deixar como ensinamento para mim, quando fez a sua declaração, ou o que o Senhor quis me ensinar através de Moisés, quando inspirou Moisés a esta oração. Então, são várias as perguntas que eu posso fazer no livro, no texto, assim como eu posso me indagar. Assim como Moisés esteve em comunhão com Deus, eu me encontro também em comunhão com Ele? E só quem pode dar a resposta é você. Eu respondo por mim, mas você responde por você. E assim sucessivamente, cada um responderá por si, porque não é o outro quem vai responder. E quando você, eu, nós, os seres humanos, paramos para refletir em um dado texto, um dos livros mais lidos é o livro dos Salmos. São as orações apresentadas neste livro, ou os cânticos, ou as poesias, como queiramos defini-los, mas podemos ainda falar desses livros uma outra colocação. Eu fiz a leitura do Salmo 1, em que faz uma referência entre o ser justo, ou o ser que anda na presença de Deus, e o que não anda na presença de Deus. Mas ainda tem uma outra particularidade a respeito dos 5 livros dos Salmos e a nossa idade. Olha só o que diz isso se encontra na Bíblia de Estudo Conselheira. O livro dos Salmos é subdividido em 5 livros, como já citei. Do 1 ao 41 é o primeiro livro, do 42 ao 72 é o segundo livro, do 73 ao 89 o quarto livro, do 90 ao 106 o quarto livro e do 107 ao 150 o 5 livro. Segundo estudiosos, essa divisão foi feita à semelhança dos primeiros 5 livros da Bíblia, como já disse o Pentateuco, ou a Lei de Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Entre muitos seguidores da fé em Deus, especialmente no círculo familiar, tem-se o costume de ler um salmo por ocasião do aniversário, geralmente o salmo do número de anos que o aniversariante está completando. Por exemplo, alguém tem 50 anos, lê-se o Salmo 50. Alguém tem 15 anos, lê-se o Salmo 15. Alguém 23 anos, lê-se o Salmo 23, e assim sucessivamente. Este costume não tem em si nenhuma base bíblica específica, não traz nenhuma correlação científica, mas nem por isso mereceria ser condenado ou desconhecido ou desprezado. Essa colocação que as pessoas fazem. Não deixa de ser bastante instrutivo e interessante o paralelo encontrado se aplicarmos a divisão dos salmos em livros às várias idades humanas, os vários ensinamentos que podemos tirar. Por exemplo, a palavra nos diz que o ser humano não deve andar no conselho dos ímpios. Quem deve orientar a criança para não andar no conselho dos ímpios são seus pais, são as pessoas adultas. Pois a palavra já nos ensina, dizendo em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará desse caminho. Então, veja só, a primeira fase da vida humana iria do nascimento até o ano 41, indicando uma espécie de ascensão e amadurecimento contínuos. O conteúdo destes salmos é mais de pedidos de ajuda a Deus, a afirmação da fé no meio das dificuldades com inimigos, dentre outras questões. Mas, já com exemplos de espiritualidade, de muita beleza, você pode encontrar isto ao ler o Salmo 23. Segue-se a segunda idade, que vai dos 42 aos 72 anos, onde o declínio da vitalidade se torna crescente e uma parte das pessoas já falece de causas naturais. O conteúdo destes salmos também se concentra em pedidos de ajuda e fé no meio das situações difíceis da vida, mas já são mais acompanhados de confissão de pecados. A exemplo de você ver no Salmo 51, o salmista contando a sua situação e pedindo a misericórdia de Deus. E outros sinais da maturidade de quem se contenta em não ser capaz de tudo. Aparecem também alguns belos salmos de louvor. A terceira idade viria a seguir dos anos 73 aos 89 anos, um período em que a maioria de nós completará seu tempo neste mundo. A temática destes salmos se concentra mais em torno da grandeza de Deus, com uma consciência mais coletiva, como nação, e também as necessidades, os necessários pedidos de ajuda divina, um belo auxílio a passarmos da ira para a misericórdia, o que não deixa de ser uma comparação com nossa passagem para a salvação. O Salmo 90, que é o que eu vou ler logo em seguida, inaugura o quarto livro, que vai dos Salmo 90 ao 106.
louvando aquele que tem sido nosso refúgio de geração em geração. Esta é uma fase da vida a que poucas pessoas chegam, que poderíamos chamar de quarta idade. Há um claro reconhecimento dos pecados, mas o foco está ainda maior nas qualidades de Deus, no louvor a Ele, por parte de toda a terra. O Salmo 100, por exemplo, deixa bem claro a convocação para todos louvarem ao Senhor, e no reconhecimento de que fazemos parte da natureza e de como Deus acompanhou e ajudou a toda a nossa história. O quinto e último livro, que vai do Salmo 107 ao 150, já liberto das nossas idades e que se concentra bastante no louvor e confiança em Deus e nos cultos no templo, uma provável antecipação da glória, reunião de todos os salvos nos céus. Como você tem visto o livro dos Salmos? Quando você vai fazer a leitura dos Salmos, o que é que você tem buscado neles? Qual é a sua leitura? Ainda teria uma outra colocação que seria interessante você conhecer quando vai fazer a sua reflexão. O que se eu estou lendo na Bíblia de Estudo de Genebra, este Salmo? Antes de fazer a leitura dele, eu posso fazer algumas indagações a respeito de todos os 150 Salmos, que seria a primeira delas. Qual é o propósito deste livro? Quando este livro foi escrito? E este livro data do ano 1440 ao ano 400 a.C. E qual é o propósito dele? O propósito da escrita dos 150 Salmos foi prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração adequada para diversas situações. Além disso, que verdade esse Salmo nos apresenta? A primeira verdade fundamental do livro dos Salmos é que Deus merece louvor, pois, como disse Isaías, ele nos criou para o louvor da sua glória. A segunda verdade é que Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade. A terceira verdade fundamental é que Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente, como vimos na leitura do Salmo 1. A quarta verdade fundamental que nós encontramos no livro dos Salmos é a revelação de Deus, deveria ser o fundamento da adoração do ser humano. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus vivo, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o meu pastor, ou Ele é em quem eu encontro refúgio, fortaleza, socorro presente e tantas outras qualificações. A quinta e última verdade que eu encontro no livro dos Salmos é que a verdadeira adoração implica uma vasta gama de emoções que é fruto de experiências de vida. Que tipo de experiência você tem tido com Deus? Quando a gente para fazer uma reflexão, é exatamente a gente conversar com Deus, se colocar diante dele, apresentar a ele a nossa situação e recorrer a ele o cuidado, a provisão, a proteção, o refrigério na alma, etc. Olha o que diz o Salmo 90, ou seja, o que diz Moisés a Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva, que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Será que você pode dizer, como disse Moisés a Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos? Será que o que você tem feito tem sido para a glória de Deus?
Aí você pode perguntar, e você, missionária? Eu quero também dizer a mesma coisa que foi dito por Moisés e que deve ser dito por você, também quero dizer, Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, para que eu possa andar na tua presença, Senhor. Ensina-me a contar os meus dias, como diz no verso 12, para que eu seja achado diante de ti, que as minhas atitudes sejam para o louvor da tua glória. Pois quando Paulo foi indagado pela igreja de Corinto como deveria glorificar a Deus, Paulo disse em 1 Coríntios 10:31, aquilo que você e eu devemos fazer todos os dias, para que possamos manter-nos de pé. Ele disse assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que o que você venha fazer seja para a glória de Deus, para que em você seja concretizado o fim de Deus na vida do ser humano. Porque Deus deixou claro que ele criou o ser humano para o louvor da sua glória. Glorifique a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. Glorifique a Deus no seu deitar. Glorifique a Deus no seu levantar. Glorifique a Deus junto à sua família. Enfim, glorifique a Deus em tudo que você venha fazer. Que Deus te abençoe. É assim que a palavra nos ensina. E é assim que nós devemos observar. Quando eu leio o texto, que ensinamento eu devo tirar para mim? E encontrar razões para exaltar e bendizer ao Senhor pela vida, pela salvação. E se você ainda não é salvo, que você possa dizer, ó Deus, em Cristo Jesus, teu Filho, tenha misericórdia de mim e me restaure para o louvor da sua glória. E Deus vai tirar o teu coração de pedra e te dar um coração de carne sensível a ouvir a voz do Senhor. Vai tirar o espírito velho, aquele que foi herdado com Adão, e vai te dar um novo espírito concedido por Cristo Jesus, o Senhor. Amém.